Olá, bem-vindos a mais um Saúde em Foco. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante e pouco discutido na nossa sociedade. Nós vamos falar sobre mulheres que cuidam dos filhos de mulheres que estão presas em regime fechado. Hoje, especialmente, nós estamos aqui para apresentar o documentário produzido pela Lisiane, que finalizou o mestrado em saúde materno-infantil com o produto dela, o documentário Mulheres que Cuidam, histórias reais de cuidadoras de filhos de presas. Então a Lisiane fez um trabalho muito bonito de pesquisa, no qual os resultados desse trabalho foram registrados no documentário para que mais pessoas tivessem acesso e pudessem compartilhar, né, essa temática, discutir, conhecer mais, aprofundar e também poder evidenciar a partir de aí o que os profissionais da saúde podem fazer para contribuir com essa situação. Então nós estamos aqui hoje com a Lisiane, né, com a Ana Natália, e eu vou iniciar então, Marina com a gente, Gabriela, bem-vindas ao programa. Hoje, então, nós vamos iniciar pela Lisiane, né? Lisiane, eu gostaria que tu falasse um pouco como foi esse estudo, né? Como foi a trajetória de pesquisa que culminou, né, no documentário. Bom, o interesse surgiu de um documentário anterior, de uma outra mestranda, sobre as relações com os filhos, né, que as presas tinham com seus filhos. A partir daí surgiu o interesse de saber quem eram os responsáveis por essas crianças que as mães estavam presas. Quem eram os cuidadores, né? Quem é que se responsabilizava pela tutela dessas crianças? Porque a guarda é temporária, é passada temporariamente para um outro cuidador. E diante da minha pesquisa, eu percebi que a maioria das responsáveis são as mulheres, né? Geralmente são raros os homens, os pais que se responsabilizam, até porque a maioria dos pais também estão presos. Então quem se responsabiliza praticamente 90% são as avós ou as tias, as irmãs de quem está presa. Então eu fui buscando nesse aprimoramento para conhecer um pouco mais, tive uma certa dificuldade de encontrar essas pessoas, né? Porque as cuidadoras cuidam não só de um, mas cuidam de 2, de 3, de 4 netos. E devido à situação financeira precária, elas não conseguem se locomover até o presídio para levar as crianças para visitar as mães. Então, fui algumas vezes no presídio, né, em horários de visita, para ver se eu deparava com essas cuidadoras. E todas as minhas idas lá foram frustrantes, porque eu não encontrava ninguém, né? As próprias presas passam o telefone de quem está responsável pelos filhos. Elas desejam que a gente converse com os cuidadores, porque elas também querem saber como é que estão os seus filhos. E então a gente tenta contatar, e algumas mães, alguns responsáveis, né, algumas avós no caso, elas têm um certo receio de abrir a sua vida, elas têm um certo medo, então umas não aceitam participar, outras aceitam com uma certa reserva, né, não aceitaram ser filmadas, mas foi muito rico porque daí a gente se depara com essa invisibilidade que essas mulheres têm na prisão, né? Elas são condenadas, do meu ponto de vista, duplamente, elas já estão cumprindo a pena. E aí elas são condenadas também pela sociedade porque elas são privadas de exercer a maternidade. E não é a maternidade que está em jogo, né? É a pena que elas cumpriram, que elas estão cumprindo justamente, muitas vezes, para poder manter o sustento dos filhos. Porque os maridos, os pais dos seus filhos foram presos. E elas acabam dando sequência nesse negócio que o homem tem, né, que o homem tinha, para poder manter o sustento dos filhos. E aí, num desses momentos, elas também são presas, e aí os seus filhos ficam, muitas vezes tivemos casos de ver crianças abandonadas, porque os pais foram presos, aí as avós deram sequência, as avós foram presas, as tias foram presas, e as crianças ficaram sendo cuidadas pela vizinhança, né, que cuidavam daquelas crianças, porque a irmã mais velha tinha 14 ou 15, então meio que se responsabilizava pelos menores.
Então, Lise, assim, ó, a dissertação da Nélia, que foi a primeira que tu referiste, né? Ela aborda a questão da maternidade, e a Ana Natália, na época, era aluna da graduação e participou como aluna de iniciação científica desse estudo, né, Ana? E assim, ó, o que tu já ouvia das próprias mulheres em relação à preocupação com a situação que os filhos estavam fora do presídio? Elas demonstravam muita ansiedade, assim, uma preocupação, porque muitas vezes ocorria que no momento que elas foram presas, ficou um determinado responsável pelo filho. Passava um tempo, já não era mais aquele responsável. E aquele responsável passava para outra pessoa, e por vezes elas não tinham o contato, ou não sabiam se naquele momento era a avó que estava cuidando, ou era a tia, ou se havia sido passado para outra pessoa. Então também dava para perceber que elas não tinham uma consciência da situação que estavam os filhos, né? Porque no momento inicial elas determinaram uma pessoa para ser responsável, fosse um amigo, um irmão, um tio, um padrinho. E logo no momento seguinte, quando viam, já não era mais essa pessoa que estava responsável. Então muitas vezes o que percebia-se que acabava acontecendo era que os filhos ficavam indo de casa em casa. Hora estava com um vizinho, às vezes não era nem na mesma cidade, então a questão da escola também ficava muito complicada, né? Então a preocupação delas era além da segurança dos filhos, se eles estavam sendo bem cuidados, se a pessoa era atenciosa, se estava dando carinho, porque uma dor que elas demonstravam era não poder passar esse carinho de mãe, né? Justamente para os próprios filhos, então era um desejo. E muitas vezes, a maioria era uma mulher quem estava como responsável dessas crianças. Então, além dessa preocupação, se somava a questão da educação. Porque às vezes, como era mudado da escola, de casa, no meio do ano, no meio do semestre, então acabava que o filho não era matriculado na outra escola, porque logo não se sabia se ia ficar naquela cidade, naquele bairro ou não. Então, prevalecia muito também a imagem da educação como um meio também para poder retirar os filhos desse contexto, assim. Como uma forma de prevenção para os filhos não caírem no mundo do crime, do delito, para que eles não sejam futuros presidiários. Eu acho que essa é uma consciência assim que se observa por esse primeiro estudo que eu pude acompanhar junto com vocês, assim, e da preocupação delas em relação à trajetória desses filhos, né? Para que eles não usem drogas, para que eles não passem pela situação que ela está passando no momento, né? De reclusão, de sofrimento. Então, existe isso. Eu lembro que quando a gente iniciou esse estudo, Ana, a gente estava assim achando que a angústia das mães seria muito maior em relação aos pequenininhos, aos bebês, a um desmame abrupto frente à prisão. E, na verdade, o que a gente pode observar é que são pessoas que têm uma preocupação muito grande em relação aos seus filhos adolescentes, né? Até porque com esses filhos adolescentes, elas puderam ter mais vínculo, porque cuidaram eles antes de serem presas, né? Então existia um vínculo importante, significativo, e elas tinham essas preocupações, o que surpreende as nossas expectativas do estudo, né? E aí recai na necessidade de entender como é que é a trajetória desses filhos longe da mãe, sendo cuidados muitas vezes por pessoas que não desejam estar nessa situação, de se responsabilizar por crianças de uma hora para outra que não são seus filhos, né, Elisiane? Isso foi uma das coisas que surgiu durante a minha pesquisa, né? Tanto que um dos artigos do meu projeto é a parentalidade indesejada. Porque tu não planeja ter aqueles filhos, né? Tu não planeja que tu vai criar, além dos teus, os dos outros. Quando são avós, elas acabam com aquela... elas incorporam porque são os meus netos, são filhos dos meus filhos, então é mais um que eu vou estar cuidando. Mas quando são tias, que foram, na verdade,
duas tias, bom, eu tenho que cuidar, né? Porque não tem ninguém para cuidar. Então elas são obrigadas. A gente percebe que não é um desejo, que é uma obrigação. E o porquê o cuidado? Eu coloquei o cuidado porque elas são cuidadores. Eles não são pais, não são as mães, né? Eles não incorporam aquela maternidade. Eles não sentem como uma obrigação de educar, de zelar, de dar o carinho, até porque eles consideram isso temporário. Eu vou ficar com eles enquanto a mãe está presa. Quando ela sair da prisão, eu vou devolver para elas. Então, eles não conseguem, talvez até como um próprio mecanismo de defesa, para não criar um vínculo maior, de mais uma perda, porque daí eu vou me apropriar dessas crianças, depois eu vou perder para a mãe, ou as próprias crianças, né, vão ter eu como cuidadora e depois vão voltar para a mãe. Então, eu acho que para não criar um vínculo muito intenso, eles não se empoderam das crianças, dá essa sensação de não existe um empoderamento, né? Eu sou só uma pessoa temporariamente responsável pelo cuidado. Eu não assumo ele como meu filho, eu não adoto ele como meu, né? Então, ficam umas crianças um pouco vulneráveis de afeto, né? Porque a mãe já está presa, o pai já está preso e eu não tenho quase que ninguém que se responsabiliza efetivamente por mim, pelo futuro, né? pelo Isso. desenvolvimento dessa então, criança. a gente percebe que isso é uma coisa que ficou bem evidente nos relatos que eu tive das cuidadoras. Até porque é uma parentalidade provisória, então não há muita preocupação com o desenvolvimento deles e a consequência disso para o futuro, porque Não, no é no futuro momento. os cuidadores já saíram de cena e essa mãe já saiu do presídio e, a princípio, vai retomar então o seu eles pensam seu no cuidado, hoje, né? Eu estou né? cuidando hoje, porque amanhã nem eles realmente sabem como vai ser. Marina, fala um pouquinho pra gente do teu estudo de iniciação científica, então, que é um estudo que a gente vem fazendo, né, para entender justamente esse esse retorno da mãe. Né? Então, considerando aquilo que a Lizzy falou, a gente entende que as mães que são presas, elas são duplamente punidas, né? Porque além de elas serem punidas pelo delito que elas cometeram, elas também são punidas por não poder exercer essa maternidade. Mas além disso, os filhos também acabam sendo punidos, porque a mãe vai presa, então eles perdem essa figura de referência que era a mãe. E aí eles passam justamente a ter os seus cuidados a partir da avó, a partir da tia, a partir de algum vizinho, alguma vizinha, normalmente figuras femininas, né? E acaba sendo um desafio muito grande para essa mãe que esteve um tempo presa, depois retomar o vínculo inicial que elas tiveram com os filhos, né? Porque muitas vezes ficaram anos longe, as visitas são escassas, porque fica difícil ter condições financeiras mesmo de os filhos poderem ir até o presídio ou nos dias possíveis da visita. Então, essa pesquisa ela tem interesse justamente para investigar esse contexto, assim, como que a mãe que volta para o convívio em sociedade, que volta para sua família, vai retomar o vínculo com esses filhos. Depois de tanto tempo de distanciamento, né? Essa é uma questão importante para a psicologia, né? A Gabriela é acadêmica da psicologia e a gente estuda essa questão do desenvolvimento da criança e se preocupa com a consequência dessa lacuna na vida dessas crianças, né? Que é uma população grande, as mulheres não têm o perfil de ter 1, 2 filhos, em geral elas têm muitos filhos, né? Gabriela, como é que a partir assim, do olhar de acadêmica da psicologia, tu reflete sobre essa situação que a gente está discutindo, né? Eu fico imaginando também, só complementando um pouco o que vocês falaram, eles trouxe a questão da dupla punição, a Ana também falou, fiquei imaginando também sobre essa provisoriedade que a mãe fica preocupada, porque o filho ou a filha está na casa às vezes, de uma cuidadora que é a vizinha, outra é a tia, e também isso reflete também na preocupação dela que às vezes não tem esse contato com a cuidadora, né? Eu imagino que ela sofre mais uma culpabilização da sociedade, além dessa dupla punição, e também fica se sentindo culpada por isso, e reflete tanto na relação dela com o filho, né? E aí, isso que a pesquisa que a Marina trouxe deve
tem muito disso, não sei como é que é pra ti. Tu falou sobre a culpabilização dessa mãe, né? Considerando a nossa sociedade, essa culpa, ela acaba incidindo ainda mais sobre a mulher que é presa. Existe um tabu ainda maior no que diz respeito à mulher presa do que sobre o homem que vai preso. Porque ela transgride, não só no delito, ela transgride também no seu papel de gênero, né? Como mulher, aos olhos de uma sociedade que é patriarcal. Gabriela, talvez a gente possa pensar o quanto esse assunto possa começar a ser mais debatido na graduação, né? Que a gente possa se atentar mais para essa invisibilidade e poder fazer essa relação da academia com o nosso sistema carcerário de uma forma geral. Aqui em especial a gente está falando das mulheres, mas a repercussão disso nas famílias, no desenvolvimento das crianças, né? Acho que é um foco importante para a psicologia se debruçar. E lembra muito também da fala não só de mamãe, como também de outras, da questão do quanto os filhos eram punidos por elas indiretamente, principalmente na questão da escola. Porque, além de que, quando eram um pouco menores, os filhos, 5, 8 anos, nem sempre eles compreendiam que a mãe estava presa, não compreendiam o que era possuir a mãe presa, o que era um presídio. E muitas vezes elas relatam que ocorria das crianças na própria escola falarem, de se referirem como aquele coleguinha é o cuja mãe está presa, sendo que o próprio filho nem tem consciência do que significa isso. E, então, vizinhança e espalhando. Então, além disso, as crianças ficam duplamente vulneráveis também, né? Porque eles não, principalmente quando é mais novo, não conseguem ter essa consciência, o que é a questão do certo, do errado e como é que foi. E por vezes tinha esse atravessamento dos outros, porque as mães manifestavam muito desejo de conseguir trabalhar esse vínculo com os filhos, de ressignificar esse acontecimento de certa forma. E de repente o vínculo estava de uma maneira, na visita seguinte, que às vezes era 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, já tinha esse atravessamento de um vizinho que foi lá e falou alguma coisa, de um coleguinha que falou que o pai escutou pela vizinhança. Parece que a criança, ela tem que lidar com o encargo de ser etiquetado, né? Filho de presos. Então, assim, isso é algo também que a criança vai ter que lidar, talvez pela sua vida inteira, o estigma da escola, da vizinhança, da sociedade. Então, são crianças que precisam muito de apoio, de auxílio, para poder transpor isso da forma mais saudável possível, né? Porque realmente são dificuldades que se atravessam. E aí a gente fica pensando também na pena, né, de privação de liberdade, o tamanho da consequência dessa pena para uma mulher que tem filhos pequenos, que ela que é a organizadora da sua família, às vezes provedora, não só a cuidadora dos filhos, mas provedora, né? Bom, Liz, eu gostaria que tu... Pode falar. Eu acho que é importante esse ponto que tu trouxe, de que a pena acaba sendo pesando muito sobre toda a dinâmica familiar, e isso vai reverberar na nossa sociedade de modo geral, né? E destacar que houve uma decisão do STF no ano passado em que mães de crianças até 12 anos teriam que receber uma pena de prisão domiciliar. Isso seria uma forma de amenizar essa situação toda, né? Porque não precisa saber muito até sobre psicologia para a gente entender que a repercussão é muito grande, a repercussão psicossocial, assim, para os filhos das mulheres presas é muito grande. E essa mesma decisão que eu acho interessante é que às vezes elas poderiam aguardar o julgamento em casa com as crianças, porque muitas não foram nem julgadas, né? Isso, exato. Elas ficam 2 ou 3 anos detentas, viram detentas sem nem ter sido ainda julgadas. E aí esse tempo de 2 ou 3 anos já afastou ela dos filhos, já prejudicou o vínculo, né? E vamos supor que foi julgada e ela vai poder voltar para casa.
já gerou prejuízo, né? Se ela não for condenada nesse julgamento, já houve uma desorganização familiar tamanha. E aí já houve um preconceito, já houve todo um prejuízo social em cima desta família e dessas crianças, né? Porque muitas das vezes entram vítimas da situação, como mulas, como a gente diz. Não que elas sejam totalmente vítimas, né? Nós não estamos defendendo, nós não estamos nem julgando nem defendendo. Mas de compreender um pouco mais esse contexto para poder avaliar e tentar evitar todo esse, que desencadeasse toda essa questão social, né? Lise, conta pra gente como foi a experiência de construir o documentário. É um documentário de quanto tempo e o que o documentário mostra para as pessoas? Tá, o documentário tem um tempo em média de 20 minutos. Né? São relatos delas que falam da rotina, falam da rotina do cuidado, né, de como elas mantêm esse cuidado. Então foi aí que eu percebi que elas cuidam, que elas não se apropriam, como é a relação com a escola, o que a Ana Natália trouxe ali, que como é que elas lidam com essa questão da escola. Algumas disseram não tem problema nenhum na escola, porque a maioria das crianças da escola também tem os pais presos, já vivem numa comunidade onde isso é cultural, então não tem problema nenhum. E uma outra avó, ela disse não, lá na escola ninguém sabe, então eles preferem manter isso em sigilo, né? Colocar numa escola um pouco mais afastada da comunidade, onde ninguém sabe que a criança tem a mãe presa. Então, eles optam em fazer esse tipo de ter essa atitude para preservar as crianças. Outras, elas falaram também da questão da rotina de fazer a visita, né? Algumas não vão, porque são várias crianças e o custo é elevado. Outras, 2 mães não vão visitar as filhas para elas mesmas punirem as filhas. Né? Então, como é que a gente não vai esperar que a sociedade puna se o próprio familiar pune? Então, a mãe disse, não, eu não vou visitar, porque ela fez o que ela fez, agora ela vai ter que aguentar, né? Então, eu não vou levar o filho para ela ter convivência. Também não vou estar entrando em fila de presídio, eu também não vou estar me matando por algo que não fui eu que escolhi. Então, elas trazem um pouco dessa rotina, dessa vivência, né? Da necessidade financeira que muitas têm, porque elas não recebem, de todas que eu entrevistei, nenhuma recebe auxílio, né, auxílio da mãe, então elas não conseguem trabalhar porque elas têm que cuidar de 3, 4, 5 crianças, elas vivem de doação, de vizinhos, fazem artesanato, fazem salgadinhos para fora, né, porque uma tem um filho que trabalha numa rede de supermercado, então ele auxilia ela com o salário dele a comprar coisas para que ela possa então produzir os salgadinhos. A outra vive de doação de material reciclado e de tricô para poder fazer o seu tricô. E assim ela vai vivendo, pagando as contas com a ajuda dos outros. Então eles passam uma necessidade muito grande. E no meu documentário fala um pouco disso, né? Dessas emoções, desses sentimentos que elas têm de terem passado pela experiência de ter as filhas presas, as nora e a irmã, e como que elas dão conta do dia a dia dessa criação dessas crianças. É interessante pensar que, além do cuidado, tem a manutenção econômica, né, dessas crianças. Então, realmente é uma sobrecarga na vida de uma pessoa já idosa, que muitas vezes essas avós são idosas e que possuem pouca rede de apoio, né? Já tem limitações físicas também pela idade, né, Lisiane? 3 delas já eram bem mais idosas, né? E já tinham cuidado, mas elas já vêm dessa cultura de cuidar de várias crianças, então elas não percebem isso como um fardo, né? Isso é cultural para elas, porque eu já cuidava dos filhos das minhas outras filhas, igual, já criei todos os meus netos, mas de uma certa forma elas apresentam alguns problemas de saúde. Depressão, elas têm bastante, ansiedade pelo caso de terem já vivenciado a própria separação do filho e agora depois tem que cuidar o neto, né? Então são pessoas vulneráveis na sociedade. Eu me recordo de uma fala que demonstra o desejo de liberdade, o desejo de entregar esses netos e talvez poder passear, poder fazer algo que hoje não é possível porque elas precisam cuidar das crianças, né? Então, quer dizer, acho que são sentimentos ambivalentes, né, Lisiane? Assim, são meus netos, eu amo, mas é difícil cuidar
dessas crianças todas sustentar e dar conta de promover educação, desenvolvimento? Uma delas, que é uma tia, é jovem, tem 20 e poucos anos, né? Ela diz, eu quero viver a minha vida, eu não consigo ter namorado, são 4 filhos da irmã e ela tem mais um dela. Então são 5 crianças que ela cuida. Ela diz, eu não tenho tempo para trabalhar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo estudar, eu não consigo ter namorado, eu não consigo viver a minha vida. Aí ela sempre diz, minha irmã quando sai, ela reincide e ela se prende novamente. Esse é o discurso dela, ela está sempre se prendendo. Então, mas da próxima vez que ela sair, eu vou entregar os filhos para ela e vou sumir. Ou seja, sumir para que ela nem me encontre, para não correr o risco dela deixar as crianças de novo comigo. Se for presa novamente. E aí ela fala isso e ao mesmo tempo, mas eu amo eles, eu gosto deles. Então eles têm aquela culpa que eles têm aquele sentimento dual, né? Eu amo, mas ao mesmo tempo eu não quero. Não é uma coisa estar que eu vivendo escolhi. a minha vida. Né? Eu gosto, eu cuido, eu quero bem eles, mas eles não são meus. Então não foi uma escolha minha estar com eles, né? E outra é uma avó que diz, quem sabe eu vou poder viajar, quem sabe eu vou poder viver minha aposentadoria, que ela ainda também nem tem, né? Eu vou poder... Então, eles têm um desejo de viver a própria vida. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. A gente está chegando no final do programa. Muito obrigada pela participação de todas. A gente tratou, né, de um assunto muito interessante, que é sobre a experiência dessas mulheres que cuidam de filhos de mulheres presas. O documentário, ele ainda não está disponível publicamente, até porque a gente tem interesse em também proteger um pouco a imagem, né, dessas famílias, mas quem tiver interesse pode entrar em contato com a Secretaria do Mestrado Saúde Materno e Infantil, que para fins de estudo, debate, eventos científicos, nós podemos disponibilizar o documentário. E em breve vamos estar organizando um lançamento do documentário e aí vamos ampliar a discussão, o debate sobre o tema. Obrigada. Então, até o próximo Saúde em Foco.